Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Vamos continuar então o assunto de local de morte violenta, puxando um pouquinho agora a nossa sardinha para a parte relativa a asfixias. Meu amigo, você vai ver que o assunto que eu trato aqui relativo à asfixia, basicamente é quase que o mesmo assunto da medicina legal. É praticamente a mesma. Eu, com bastante tranquilidade, poderia afirmar para você que a medicina legal ela já supre o que costuma ser cobrado a respeito da asfixiologia forense. No entanto, eu vou trabalhar com você alguns conceitos aqui um pouco mais aplicados ao local. Deu para entender? Já que o nosso edital colocou aí local de crime em que há as asfixias, a gente vai acabar trabalhando um pouquinho à base disso. Claro que não com a profundidade necessária e exigida pela medicina legal, mas claro, tudo bem aplicado à doutrina criminalística, doutores. Então vem comigo. Para nós começarmos, então, a falar um pouquinho a respeito dessa história de asfixiologia forense aplicada à disciplina de aplicada à disciplina de criminalística, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você, doutor, é basicamente o quê? Então vem cá, vamos assinalar isso aqui, né? Asfixiologia forense. Asfixiologia forense. Bom, a vertente dada aqui na parte de asfixiologia forense, meu amigo, é muito parecida, como eu já falei, com aquela listada pela medicina legal. E aí, claro, eu vou começar a matéria falando com você um pouquinho a respeito do conceito do que vem a ser asfixia. E já de pronto, a medicina legal costuma classificar a asfixiologia forense como sendo uma energia de ordem, repare, uma energia de ordem físico-química. Trata-se de uma energia de ordem físico-química. Aí você vai me indagar já de pronto. Cá entre nós, doutor, eu não concordo com essa classificação dada pela medicina legal, tá? Apesar de nós estarmos na parte de criminalística, mas tudo bem. Você vai perceber que a asfixiologia forense ela é muito mais bioquímica do que físico-química. Mas tudo bem, para sua prova, se a banca te perguntar, você vai afirmar que sim, trata-se de uma energia de ordem físico-química. Tudo bem? E por que a doutrina médico-legal, junto com a doutrina da criminalística, classifica como sendo uma energia de ordem físico-química? Vem para cá. A energia é considerada de ordem físico-química por quê? Olha só, é possível que a pessoa morra asfixiada por procedimentos físicos. Exemplo, obstrução das vias respiratórias. Ainda eu tenho obstrução também da circulação sanguínea e também tenho muitas vezes obstrução de nervos, como acontece no nervo vago lá no enforcamento, tá? E Pedro, por que de ordem química também? Porque a ordem química decorre basicamente de uma situação de hipóxia, ou ainda poderíamos chamar de uma situação de anóxia. E esta situação, deixa eu melhorar isso aqui. Esta situação de hipóxia ou anóxia, lembrando que hipóxia, hipo, o prefixo é pequeno, baixo, xia vem de oxigenação. E anóxia é o prefixo a. Neste caso, não há oxigenação ou existe baixa oxigenação. Essa é a ideia de anóxia e hipóxia, tá? Por quê? Então, a ordem também é química. A condição de baixa oxigenação, meus amigos, segundo a doutrina médico-legal, resulta em fenômenos químicos, como no caso da fermentação lática. E aí, com a devida vênia, a doutrina médico-legal, fermentação lática não é fenômeno químico porra nenhuma, é fenômeno bioquímico. Tanto é que é catalisado por intermediários enzimáticos. Mas tudo bem, pouco nos importa. Para sua prova, o posicionamento é esse. Tá bom? Então, as asfixias nada mais são do que energias de ordem físico-química que vão
provocar um quadro, que vão culminar um quadro de queda de oxigenação dos tecidos, resultando em morte. Então repare, olha o conceito. Para a doutrina, a asfixiologia, asfixia significa todo e qualquer mecanismo que altere todo e qualquer mecanismo que altere a oxigenação dos tecidos. Pronto. Agora nós falamos do conceito. E aí, meus amigos, já cabe uma observação importante para nós fazermos aqui. Essa observação basicamente diz respeito, sabe a quê? Aos tecidos que são mais sensíveis. Quais são os tecidos mais sensíveis à situação ambiental de anóxia ou hipóxia? Fala para mim. Quais são os tecidos mais sensíveis, doutores? Então vamos lá. Primeiramente, os tecidos mais sensíveis, sem dúvida, de longe, o primeiro tecido mais sensível é o sistema nervoso central, não tenha dúvida, tá? Então o primeiro deles é o sistema nervoso central. A literatura costuma citar, basicamente, que a falta de oxigenação de 3 a 5 minutos do sistema nervoso central já provoca danos irreversíveis. Por isso que muitas vezes uma pessoa quando está com parada cardíaca, é interessante que seja feita a massagem no intuito de levar sangue para onde? No intuito de levar sangue para o sistema nervoso central. Sempre se alternando com a respiração boca a boca e a massagem cardíaca, oxigenando devidamente o oxigênio que ali, os gases que ali estão nos pulmões e também promovendo a circulação do sangue até que chegue o socorro. Essa é a ideia. Tudo bem? Então, primeiramente, o sistema nervoso central. Eu poderia citar para você aqui também um órgão que é extremamente sensível à oxigenação, que é o coração. O coração e nós temos também os rins. Então esses são alguns principais órgãos que acabam sendo mais ferozmente acometidos pela situação de hipóxia ou anóxia. E aí, meu amigo, claro, o mecanismo de morte celular causado pela hipóxia ou anóxia, eu não quero que você se preocupe aqui na criminalística. Por que não, Pedro? Ora, a criminalística basicamente vai atuar com um perito verificando sinais externos neste cadáver. Ele não vai se preocupar com a causa mortis. Ele não vai se preocupar com manchas equimóticas intracorpore. Deu para entender? Dentro do corpo. Ele não vai se preocupar com isso. Logo, a parte de mecanismo e sinais internos, nós deixamos mais para a medicina legal. Essa é a ideia. Tá bom? Por isso que eu falo. Aqui nós vamos trazer em conjunto os nossos dois estudos, tanto da medicina legal quanto da criminalística. Superado isso, cabe aqui para nós trabalharmos quais são as espécies. A criminalística já vai de cara nas chamadas asfixias em espécie, tá? E é isso que eu vou fazer com você a partir de agora. Então vem para cá, ó. Asfixias em espécie. Asfixias em espécie. Bom, de onde nós tiramos estas classificações e estas asfixias em espécie propriamente ditas? Fala para mim. Aqui nós estamos acostumados a extrair o conteúdo da medicina legal e aplicá-la ao local de crime. Por isso que aqui a gente acaba resumindo um pouco mais o assunto. A criminalística não estuda em análise pormenorizada sinais internos, porque não é função dela. Isso é função da medicina legal, tá? Vem pra cá. A primeira asfixia em espécie que eu quero trabalhar com você, a primeira delas vem a ser o chamado confinamento.
confinamento. E o confinamento é nada mais do que a modificação, uma modificação dos gases do ambiente. É nada mais do que a modificação dos gases do ambiente. Neste caso, quais são as principais modificações que nós temos? Ora, nós podemos ter uma redução drástica da concentração de oxigênio ou ainda um aumento abrupto, que a gente chama, abrupto, detalhe, abrupto ou abrupto, os dois estão corretos, tá? Então vem para cá. Pode haver também um aumento significativo dos demais gases do ambiente. Poderia citar para você o CO2, poderia citar para você o nitrogênio e vários outros gases. Tudo bem? Então o que é confinamento mesmo, Pedro? Confinamento é nada mais do que a modificação da atmosfera gasosa de determinado ambiente na expectativa de gerar um possível quadro de óbito. E aí vou te dar um exemplo. Imagina que você seja chamado para um local de crime, vamos nos colocar na figura do perito, Imagina que você foi chamado para um local de crime em que a pessoa colocou, por exemplo, uma churrasqueira, ela quis se matar muitas vezes, tá? Isso eu já vi. A pessoa acende uma churrasqueira dentro do quarto, fecha a janela, fecha a porta e vai dormir na cama, na expectativa de se matar. Esta churrasqueira, como existe brasa ali, ela vai consumindo oxigênio, e aí eu não sei se você sabia, mas a combustão incompleta do carvão produz monóxido de carbono. Local de suicídio em que você detectou fumaça ou gases irrespiráveis. É um exemplo clássico, meu amigo. Então vem para cá. Aquecedores, por exemplo. Então olha o exemplo clássico. O perito ele é acionado para um local de suicídio, por exemplo, em que foi constatado este confinamento e a morte, lá na medicina legal, é constatada a morte por monóxido de carbono. Monóxido de carbono. É o famoso CO. E aí, nós temos que estudar um pouquinho da toxicologia do monóxido de carbono. Quer ver só? Olha que interessante. O monóxido de carbono, ele tem cerca de 100 a 400 vezes mais afinidade pela hemoglobina. Ele tem de 100 a 400 vezes mais afinidade pela hemoglobina. Então, quando existe um processo chamado de hematose, Pedro, o que é hematose? Vem para mim. Hematose é a troca gasosa que existe lá no capilar alveolar, lá no fundinho dos pulmões, em que o oxigênio entra e o CO2 sai dos pulmões. Só que imagina, num ambiente confinado, em que existe uma churrasqueira acesa, ali está sendo produzido monóxido de carbono à torta e à direito. Óbvio, o teor de oxigênio do ambiente cai e o teor de monóxido de carbono aumenta. Isto faz com que o monóxido de carbono chegue a seus pulmões e aí, quando ele chega próximo da hemoglobina, como ele possui uma afinidade química que não nos cabe explicar aqui, Como ele tem mais afinidade pela molécula de hemoglobina, ao invés do oxigênio fazer a ligação coordenada, vem o monóxido de carbono e se liga por uma ligação, a doutrina costuma considerar como sendo uma ligação covalente, uma ligação irreversível. Olha a importância, vem para cá. Então, na hematose, o monóxido de carbono liga-se irreversivelmente à hemoglobina. E aí, olha o quadro curioso. A pessoa respira, só que sente que não está sendo oxigenada. Quanto mais ela respira, mais ela quer respirar. Ela fica...
Ela está respirando e não está vindo oxigênio e não está vindo mesmo. Porque o monóxido de carbono do ambiente, quando satura o sangue, ele não sai mais. E aí não tem como oxigenar. Pronto. E aí qual seria o teor de monóxido de carbono que já se mostra letal, Pedro? Vem para cá. Olha que curioso. Aqui, a doutrina costuma afirmar que o teor de monóxido de carbono que já se encontra letal é entre 60% e 70% de saturação da hemoglobina. Deu para entender? Então, neste caso, a pessoa pode ir a óbito. E aí, lógico, fala para mim quais são os sinais que o perito vai detectar neste cadáver? Fala para mim. Quais são os sinais? É o que nos importa na criminalística, né? Sinais. Primeiro, este cadáver, ele vai ter uma demora, ele vai ter uma rigidez cadavérica mais tardia. Rigidez cadavérica mais tardia, demora mais. Enquanto a doutrina médico-legal salienta que a rigidez cadavérica tem o seu ápice entre 8 e 12 horas, aqui isso pode demorar 16 horas para estar no ápice da rigidez cadavérica. Ok? Então esta seria a ideia. Além disso, muito comum, você vai encontrar esse cadáver e claro que você vai ter que fotografar, meu filho. Este cadáver vai apresentar tonalidade rósea. Pedro, e por que a pele desta pessoa vai ficar numa tonalidade rósea? Fala para mim. Isto acontece, doutor, graças à produção da chamada olha só, carboxihemoglobina. Então a carboxihemoglobina é nada mais do que a hemoglobina ligada a monóxido de carbono, cuja tonalidade é uma tonalidade bem rósea, bem mais rósea. E aí, os livores hipostáticos apresentados neste cadáver não são roxo, vinhoso, sabe? Fica muito mais róseo. E aí o perito vai ter que registrar isso e, naturalmente, ele já vai ter uma pressuposição do que este cadáver foi a óbito. Tudo bem? Isso é importante. Além disso, nós temos também manchas de hipóstase claras sendo constatadas. Manchas de hipóstase, que é aquele sangue concentrado, mais claras. Manchas de hipóstase mais claras. Deu para entender? Meu amigo, no que diz respeito a confinamento, para nós que vamos em local de crime, isso é mais do que suficiente. Falei até um pouquinho de bioquímica molecular para você. Agora, eu quero entrar na segunda modalidade de asfixia em espécie, que vem a ser a sufocação. Olha que coisa curiosa. Pedro, o que é a sufocação? O que vem a ser a sufocação? Repare, sufocação, meu amigo, é nada mais do que a obstrução. Deixa eu colocar a caneta preta aqui, melhor dizendo, a vermelha, né? A sufocação é nada mais do que o impedimento da passagem de ar para os pulmões. E aí, lógico, nós temos duas classificações de sufocação. A sufocação pode ser direta, como no caso da oclusão das narinas e da boca, oclusão das narinas e concomitante a isso também da boca. Isto vem a ser a sufocação direta, muito comum, meu amigo, muito comum. A gente acaba encontrando neste caso no infanticídio, tá? Que é um dos crimes contra a vida que a gente também trabalha aqui. E aí alguns sinais que você pode detectar nesse cadáver no exame perinecroscópico, muitas vezes
são marcas ao redor dos orifícios. Marcas nos orifícios da narina e da boca. Lógico, né? Além também de haver, é possível que haja corpo estranho na via respiratória, como no caso da pessoa morrer engasgada, né? Corpo estranho nas vias respiratórias, ou ainda a cianose, que faz parte dos sinais gerais da asfixia. A pessoa pode ficar mais azulada, tendo em vista a concentração do sangue venoso ali na região da cabeça. Tá bom? Isto é a sufocação direta. Existe ainda a sufocação indireta. Existe ainda a sufocação indireta. E a sufocação indireta, olha só, isso aqui acontece em local de crime, principalmente em estádio, hein? Imagina, soltar uma bomba no estádio. As pessoas começam a sair daquele local. Uma ou outra pessoa cai no chão. E quando ela cai no chão, ela é pisoteada. Quando ela é pisoteada, o que acontece? Ela não consegue expandir a caixa torácica. E aí vem comigo. Olha só que coisa interessante. Na sufocação indireta, aqui ela não consegue, existe uma compressão do tórax. Aqui existe uma compressão do tórax de forma que impede a expansão do tórax. Ou seja, a pessoa não consegue jogar ar para dentro. Dizem que este tipo de morte é horrível, né? E aí, qual é a característica mais importante para você fotografar neste local? Um sinal que nós chamamos de máscara equimótica de Morestan. Máscara equimótica de Morestan. Alguns chamam de Morestin, né? Mas eu acredito que a nomenclatura correta é Morestan. Pelo menos assim eu aprendi na época que eu fiz medicina legal, tá? Então, máscara equimótica de Morestan. Que diabos é isso, Pedro? Olha só, a face. A pessoa, no momento que ela está sendo pisoteada, ela faz tanta força para respirar, repare, que o sangue ele acaba migrando para a região da cabeça e provocando equimose em toda a região da face. E aí essa face vai ficar extremamente cianótica, em alguns pontos com equimose, os olhos ficam extremamente dilatados e também com hiperemia, né, concentração de sangue, e aí a pessoa, o aspecto da máscara equimótica é uma cara assustada, né, e esta pessoa tem às vezes projeção de língua e olhos esbugalhados avermelhados. Dizem que é horrível. Eu particularmente, doutor, não achei pelo menos uma imagem decente para a gente poder trazer aqui. Mas lembre-se, ele vai apresentar cianose, equimose na face, hiperemia dos olhos com congestão e em alguns momentos até projeção destes olhos. Tá? Essa é a ideia. Bom, falamos da sufocação para você conseguir compreender um pouquinho. Neste caso, claro que o perito vai ter que fotografar, mas lembre-se que aqui é sempre importante você coadunar o laudo de local. Aqui é sempre importante você coadunar o laudo de local de crime com o laudo médico legal. Isso é importante para que haja consonância de informações e não acaba muitas vezes confundindo o julgador, tá? Isto vem a ser a sufocação. Vamos para a terceira modalidade de asfixia que a banca pode cobrar aqui para você. Terceira modalidade, soterramento. Fala para mim, o que é soterramento? Vê se faz sentido isso aqui que eu vou te dizer. Soterramento é nada mais do que a modificação do ambiente, para o estado sólido. O nome é bastante instintivo, não é verdade? Soterramento. Soterramento. Então vamos lá.
A causa jurídica de morte em soterramento, vamos lá, vamos devagar? Olha só, confinamento. Confinamento, a causa jurídica de morte mais comum é suicídio ou acidente. Na sufocação, nós temos também mais comum suicídio ou acidente. No caso da sufocação direta, que é a oclusão, aí sim a causa é homicida, tá? Essa é a ideia. Além disso, no soterramento, muito mais comum nós identificarmos por acidente lá de trabalho. Porra, uma casa foi construída em cima de um barranco e esse barranco, diante de uma chuva, derrubou a casa toda, levando terra, levando areia para tudo quanto é lado. Pronto, isso é o soterramento. Ai, Pedro, mas pode haver soterramento de natureza homicida? Ou seja, criminosa? Sim, é possível. Já ouviu que membros de facções criminosas muitas vezes enterram pessoas vivas? Pois é, então você modifica o ambiente para um ambiente sólido. Isto é soterramento. Logo, soterramento é muito mais comum em causa jurídica de homicídio ou ainda de acidente. Essa é a ideia. Inclusive o que você vai certamente positivar no seu laudo, claro, se você for se tornar perito, tá? Então, soterramento é nada mais do que a obstrução das vias aéreas por compostos de natureza sólida, como terra e como areia. E aí, é claro, é muito comum no soterramento se identificar lesões secundárias, relativas normalmente a desmoronamentos ou ainda relativa a impacto. Isso é muito comum. E aí, claro, o perito não vai verificar isso no local, quem vai verificar é o médico legista, mas dentro das vias aéreas pode haver compostos sólidos, a pessoa vai tentar respirar, joga areia, joga terra para dentro, é horrível, né? Isto vem a ser o tal do soterramento. Bacana? Então, nesta aulinha eu conversei com você sobre confinamento, falei com você basicamente sobre sufocação, a introdução da matéria e também o soterramento. Na próxima aula, damos continuidade à temática, falando um pouquinho a respeito também do afogamento.